Os destaques desta edição. Pela primeira vez em 7 meses, Manaus não registra mortes por Covid-19 em 24 horas. Justiça suspende decisão que determinava a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em 21 dias e não em 3 meses em Manaus. Produtos pirateados estão prejudicando o polo industrial de Manaus. Estados Unidos doam 3 milhões de doses da Janssen para o Brasil. INSS começa a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do 13º dos aposentados. ONU pede fim do embargo a Cuba com oposição de Estados Unidos e Israel. O total de mortes por Covid-19 no mundo cai 12% em relação à semana anterior. Mais um acidente na M070. Carro em disparada atropela e mata a mulher. Mecânico é executado a tiros no Parque São Pedro. Ex-detento é executado por pistoleiros em kitnet no Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:46. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. 5:47. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A duração do dia hoje será de 11h56 e 38 segundos. O meio-dia solar será às 12h02. Ontem choveu mais que o previsto e o Climatempo fala na probabilidade de 67% para mais 5 milímetros de precipitação pluviométrica hoje. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 32 graus. O dia amanhece com 24 graus 5 décimos. A umidade do ar é de 85%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 24 de junho. Chegamos aos 175 dias do ano. Faltam 190 para terminar 2021. É dia de São João Batista. Comemoramos também o Dia do Caboclo. Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Dia Nacional da Araucária. Dia do Observador Aéreo. E o Dia Mundial dos Discos Voadores. Esta é a edição 26.335 do Jornal da Manhã. Depois de baixar 2 centímetros, o Rio Negro surpreendeu e voltou a subir 1 centímetro, elevando seu nível em relação ao mar para 30 metros e 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. O Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições. 5:48. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou no Praça Itamar Jardina. A forte chuva que caiu sobre Manaus na madrugada e manhã de ontem causou alguns danos e prejuízos materiais em pontos da cidade, destelhando casas, alagando ruas, deixando semáforos sem funcionar e bairros sem energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil do município, apenas 2 ocorrências foram registradas no 199 e ambas foram de destelhamento de imóveis. Os casos foram registrados na rua Ana Cora, no São José 1 e na Avenida Leste, no bairro do Mauazinho. Peregrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Choveu forte ontem de manhã, não é, Peregrini? Foi forte, sim, Paulo Guerra. Nós já trazíamos a informação ontem aqui no Jornal da Manhã que já havia chovido na madrugada e depois veio mais chuva ainda, Paulo. Uma árvore foi, arrancada devido ao vento. A árvore tombou, Paulo Guerra, levantando raiz e tudo lá no conjunto industriário, e foi preciso a presença do Corpo de Bombeiro para serrar as árvores e fazer depois a remoção, dessa árvore de grande porte que foi que tombou com o forte vento de ontem. Pois é, já falávamos aqui da ventania da madrugada e assim como o início de madrugada de ontem, a chuva começou na realidade por volta da meia-noite e com ventos, relâmpagos e trovões, não foi, Peregrini?
Foi muito trovão, Paulo, vento muito forte. Nós estávamos aí também nas ruas da cidade, encontramos a pista completamente molhada, a visibilidade naquele momento não era boa também, Paulo. Foi realmente uma chuva muito forte e que teve esses eventos que, graças a Deus, em nenhum deles nós tivemos vítimas. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Se desenvolvendo, Paulo, de maneira tranquila, né? Com muitos veículos na pista, já nas principais vias, nas principais que eu digo as de maiores fluxos, como Constantino Neri e Djalma Batista, mas nada comparado à Avenida Grande Circular nesse momento, que apesar do grande fluxo, principalmente de carros de grande porte, ônibus, vans, micro-ônibus, etc., tem aí um trânsito com muito carro sim, mais tranquilo nesse momento. E o adiantamento quinzenal dos rodoviários saiu, Peregrini? Rapaz, vou verificar já, Paulo. Até ontem, meio-dia, não havia saído, sabe, Paulo? Até o pagamento que era previsto para o dia 20, até ontem, por volta de meio-dia, não havia saído. Já vou bater um papo aí com os meus contatos, ou ali na frente da garagem mesmo da Global, conversar com meus amigos, para saber se o pagamento, o vale de ontem, saiu ou não. Peregrini, tivemos mais uma morte no Jorge Teixeira. Mais uma, Paulo. Infelizmente, aqui nós temos comentado da violência, do número de homicídios que acontece lá no bairro Teixeira. E ontem não foi diferente, Paulo. Mais uma vez, dessa vez teve como vítima o Vitor Almeida, de 27 anos de idade. Ele foi assassinado dentro da casa onde morava, dentro do seu kitnet. Ele morava lá na rua Jacaré e foi assassinado, Paulo Guerra, por uma dupla que chegou a pé e bateu na porta dele. É um ex-detento, ele já havia matado uma pessoa, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, já era assassino. Ele já havia matado uma pessoa lá no município de Manicoré. O detalhe, Paulo, é que quando bateram na porta dele, aí chamaram: é tu que é o Vitor Almeida? Aí ele disse: sou. Tu é lá de Manicoré, né? Aí ele disse: é. E tome bala, Paulo. Pois é, o espírito de porco baixou, não é, Peregrini? Baixou, Paulo. A mulher dele também foi ameaçada e presenciou tudo e contou esses detalhes à polícia. E no Parque São Pedro a situação não é diferente. De vez em quando aqui acolá uma morte, não é, Peregrini? Ah, Paulo, e ontem não foi diferente, né? O mecânico foi assassinado, o Gabriel Lima, ele tinha 26 anos de idade, estava trabalhando em uma oficina, Paulo, quando de repente 2 homens entraram a pé, sem conversar, sem mais delongas, entraram e o executaram. Já tinha um carro lá do lado de fora para dar fuga aos assassinos. Então os assassinos entraram e dispararam, Paulo Guerra, vários tiros na cabeça da vítima, que acabou morrendo na hora. Peregrini, 24 de maio, vendedor de mingau é encontrado pela mulher dele. Estava com uma namorada, Peregrini, ao lado do carro de mão que vende mingau, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, estava lá com a namorada quando a mulher dele chegou. Né? Ele estava vendendo mingau. Mingau bom, rapaz, tem gente que mistura o de banana com o de munguzá, faz aquele angu, né? Faz aquela bozeira e ele vende a bozeira lá por R$2 o copo. Rapaz, Paulo, ele estava lá, a mulher dele já estava desconfiando que o faturamento vinha caindo. Ela estava desconfiada que ele estava gastando com mulher na rua. Não deu outra. Ela encontrou ele com a namorada, Paulo, viraram o carro de mingau, a panela rebolava pela rua e as duas se pegando, uma segurando no cabelo da outra e o pobre do vendedor de mingau segurando as panelas. Rapaz, foi um alvoroço, Paulo. Mas o mingau foi todo pro chão, né, Peregrini? O mingau, as duas saíram com pequenas escoriações pelo corpo, o vendedor de mingau muito nervoso, a panela também, Paulo, ainda dá para aproveitar, mas o mingau foi perda total. Agora o pior, a mulher dele jurou: lá em casa você não faz mais mingau, é isso, Peregrini? Pois é, Paulo, ele usava o fogão dela para fazer o mingau. E esse, né, rapaz, esse vendedor aí sem coração, esse vendedor de mingau sem coração, mesmo usando o gás e o fogão de sua amada, ainda a atraía na rua. Isso é triste, né, Peregrini? É muito triste, Paulo. Eu tenho toda sexta-feira, agora a gente vai dizer aqueles 3 améns, que é uma mulher dizendo de manhã cedo, todo dia, quando o marido estiver dormindo assim pelas costas dela: amém, amém, amém. Ele fica curado do espírito devorador que faz com que esses homens arranjem mulher na rua. Peregrini, os prontos-socorros da cidade, muita movimentação nesta madrugada? Paulo, até que não, né? No pronto-socorro João Lúcio, no pronto-socorro 28 de agosto, nós não tivemos números que fugissem ao cotidiano, aquilo que nós já estamos acostumados a ver, Paulo, com muita gente dando entrada por agressão física, também tivemos a ocorrência por faca, mas os números, Paulo, não subiram tanto. A movimentação foi aquela de sempre, nós já acompanhamos, com algumas ocorrências
durante a noite e madrugada, principalmente, o que não deixa de ter praticamente todo dia, Paulo, atendimentos por agressão física. O pessoal anda meio nervoso aí pela rua, anda brigando demais e as vítimas de vez em quando dão entrada no pronto-socorro. Vamos voltar a falar na M70. Eu falava ontem, se vocês quiserem deixar as pontes, podem deixar e podem morrer. E uma mulher morreu, não é, Peregrino? Atravessava uma dessas pontes. Pois é, Paulo Guerra, fez uso de uma dessas pontes que leva de uma pista a outra na área da Manuel Urbano, a M070, Paulo. Foi bem em frente à central de abastecimento. Infelizmente, uma mulher que acabava de usar essa ponte foi atravessar a rua e levou uma lambada por um carro, infelizmente, com um atropelamento lá, com vítima fatal. Ela morreu lá na hora e muito se comentava lá no local sobre essas pontes, Paulo. São 4 pontes. Muita gente diz que essas pontes não foram retiradas já faz muito tempo. Tem 2 de madeira e já fizeram 2, Paulo, de cimento, né? Já fizeram aquelas lajes lá e já estão há muito tempo. E as pessoas que estavam lá dizem que são os usuários de motocicleta, os donos de motocicleta que fazem. Tudo isso, Paulo, por causa de um retorno que tem ali a 300 metros mais ou menos, não querem fazer o retorno e fazem esses retornos proibidos, e a gente já vê aí a 3ª morte de pessoas que fazem uso desse tipo de ponte. Agora você imagina já com construção feita em cimento, não é, Peregrini? Já fizeram uma ponte de cimento e ninguém viu quando estavam fazendo isso. Parece que se faz isso rapidamente também, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Ninguém vê, ninguém viu, e essa ponte com as fotos que a gente recebeu já é coisa antiga, viu, Paulo? Já está até toda desgastada. A gente pede aí mais uma vez, né, que as pessoas não façam uso dessa ponte, não construam essas pontes, que no resultado final é isso aí, morte. Já tivemos morte aí com aqueles 2 que estavam na moto, né, Paulo, que nós noticiamos, e ontem à noite, infelizmente, mais uma pessoa morreu atropelada devido aí fazer uso dessas pontes clandestinas que liga um lado do outro, de um lado para o outro da M070. Aconteceu um acidente aqui, segundo informações, próximo a Filco, envolvendo uma motocicleta, e uma mulher está ferida e aguardando o SAMU, Peregrini, segundo chega informações aqui a nossa redação do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, outro ponto também que acontece muito acidente, né? Principalmente com motocicleta, a gente sempre noticia que parece que tem um chama ali por perto da Fiat, da Philips, aliás, para ter muito acidente. Então a gente pede aí os nossos amigos do SAMU, que sempre tem um rádio ligado na difusora, que façam um deslocamento para lá, né, Paulo? Já que tem uma pessoa precisando de ajuda. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, deixando aqui a nossa interação com os nossos ouvintes. Obrigado aí para o seu Roberto, o seu Roberto que mora no município de Iranduba. Obrigado pela audiência, viu, seu Roberto? Fez contato conosco e disse que está ouvindo o Jornal da Manhã. Motoristas de aplicativo também, a 99% ligado na difusora. Adilson, motorista de aplicativo lá do Cérebro Drive, mandando aqui o seu salve aqui, um bom dia para toda a equipe do Jornal da Manhã, dizendo que o radinho do carro dele, trabalhando, está sempre ligado na difusora. Contigo, Paulo. A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado do município de Manaus, AGEMAN, advertiu na manhã desta terça-feira a empresa Tecnologia de Trânsito da Amazônia SP Limitada, concessionária responsável pelo Zona Azul. A iniciativa se deu após a ouvidoria do órgão regulador identificar falhas na prestação do referido serviço na área central de Manaus. O anúncio da advertência foi feito pelo diretor-presidente da AGEMAN, Fábio Alho, o qual afirmou que a postura da empresa de não cumprir com os termos estabelecidos no projeto básico e no contrato de concessão tem levado a Prefeitura de Manaus a avaliar a possibilidade de rescindir o contrato com a concessionária. O Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON, apreendeu ontem um total de 112,2 quilos de produtos com datas de validade expiradas. A ação ocorreu em um comércio localizado na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus. No local, a equipe do órgão recolheu produtos de limpeza, bebidas, massas, laticínios, itens em conserva e carnes. A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para o programa de estágio universitário no Amazonas. São oferecidas uma vaga para estágio em operação logística e portuárias e uma vaga para estágio em operações logísticas, ambas aqui em Manaus. Temos informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra.
Os aumentos nas tarifas de energia elétrica que vem acontecendo desavisadamente tem pego muita gente de surpresa e deixado o consumidor cada vez mais aborrecido. Nesse período de pandemia, onde as pessoas encontram dificuldades para conseguir até o próprio sustento, é quase impossível efetuar o pagamento do consumo de energia elétrica com aumentos tarifários tão absurdos. Por outro lado, o que se percebe também é a péssima prestação de serviço por parte da empresa prestadora de serviços de distribuição, que não tem dado uma explicação plausível para tantas quedas de falta de energia elétrica na cidade. Sensibilizado com a população que vem reclamando bastante, o vereador Jaziel Nunes de Alencar, o Tororó, e outros parlamentares reuniram-se com a direção da empresa na tentativa de obter alguma solução. Ouçamos o que diz o vereador. Nosso pedido foi um pedido de socorro para os nossos consumidores, que Manacaporupa vive uma cidade que vive com a pandemia, uma cidade que vive de uma questão sanitária muito grande, com a alagação na maior da sua história. E nós estamos atrás de um socorro, de um apoio, tendo em vista de que somos sabedores da dívida que os consumidores têm com a Amazonas Energia. E entre elas, uma pauta que foi tratada com o vice-presidente Radi, intermediada pelo senador Plínio Valério, foi para que nós conseguíssemos uma flexibilização, para que os consumidores possam fazer uma negociação da sua dívida sem as entradas, porque até então você tem que dar 10% para negociação ou 30% numa renegociação, que fica inviável para um município que está passando por uma calamidade tão grande. E graças a Deus conseguimos essa flexibilização, a Amazonas Energia autorizou para que o consumidor possa procurar a Amazonas Energia para renegociar sua dívida sem entrada. Quanto às constantes quedas de falta de energia, o vereador disse ter questionado a situação e a direção disse estarem trabalhando diuturnamente para prestarem o melhor serviço de distribuição de energia atendendo os anseios do consumidor. Já para o aumento na tarifa de energia, houve também um questionamento, porém, por ser uma questão nacional, o problema foge da alçada da Câmara Municipal, como cita o vereador. A Amazonas tem uma política de taxas vermelhas, taxas amarelas, e infelizmente nós vivemos numa taxa que é nacional. E a perspectiva é que com a questão deles terem que sair da hidrelétrica para a termoelétrica pela questão da seca que está no sul, a tendência é aumentar cada vez mais. Então também alertamos com isso, alertamos também para aquele consumidor que agora o contador está no alagado e as casas lá estão desassistidas e as contas vão chegar, eles recomendaram que possa pedir desligamento dessas casas para que possa acontecer isso, mas enfim, é uma situação nacional que foge um pouco da questão aqui da Câmara de Manacapuru, mas estamos lutando para que possamos realmente amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos. Bem, Paulo, de acordo com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a conta de energia vai ficar mais cara a partir do mês de julho. O anúncio do novo valor deve ocorrer até o final desse mês. Paulo, não tem jeito. Já que não tem jeito, só lhe resta agora acender a fogueira e desejar um ótimo São João a todos os nossos ouvintes. De Maracapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, Procon, notificou a concessionária Amazonas Energia após o apagão que atingiu vários bairros de Manaus nesta terça-feira. A empresa deve apresentar em até 5 dias corridos respostas sobre as reclamações relacionadas à queda de energia. A Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações formalizadas no órgão. Entre janeiro e maio deste ano foram 437 registros no órgão. Ambientalistas realizam ação educativa lá no Cacau Pereira. Quem tem os detalhes é o J. Rai. Os projetos Luz e Vida, Missão Amazônia e Engenharia Humanitária encabeçam um movimento na manhã de hoje no distrito de Cacau Pereira, em Iranduba, para retirada de lixo do rio e conscientização da comunidade sobre a importância da preservação ambiental. A ação vai se concentrar no bairro Cidade Nova, uma das áreas de Cacau Pereira mais afetadas pela cheia deste ano. O engenheiro Gerson Aranha Júnior, do projeto Engenharia Ambiental, e a pastora Renilda Santos, do Luz e Vida Missão Amazônia, destacam a importância da ação de hoje na comunidade. É um papel muito forte aí, ambiental, de sensibilização para que não joguem mais os detritos no rio. Transformação, né? Mudança aí de ações, né? Da própria comunidade para que ela possa ter um meio ambiente muito melhor a partir de agora. E a pergunta que a gente deve fazer: que marcas
vamos deixar no planeta, de destruição ou de construção. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Essa responsabilidade social é o nosso objetivo maior. Depois de hoje, a ação humanitária em prol do meio ambiente em Cacaupireira vai ter nova edição na próxima quinta-feira no bairro Nova Veneza. Entidades da sociedade civil e órgãos governamentais são parceiros dessa iniciativa. Em tempo. A cidade de Iranduba completa hoje 45 anos desde sua fundação aqui na terra firme pelo então prefeito de Manaus, Coronel Jorge Teixeira, o Teixeirão. Neste 24 de junho, a comunidade católica local também comemora o dia do seu padroeiro São João Batista. Por isso, hoje aqui é feriado municipal. Para o Jornal da Manhã, J. Raí. 6h10 em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT-11, já iniciou os preparativos para a realização do Dia Regional da Conciliação, marcado para acontecer no dia 6 de agosto deste ano. O evento é uma iniciativa da Corregedoria Regional e tem como proposta somar esforços para ampliar o número de acordos entre empregadores e trabalhadores, solucionando de forma mais célere os conflitos trabalhistas. Convidada para dar explicações na Assembleia Legislativa do Estado, a empresa Amazonas Energia foi confrontada na manhã desta quarta-feira pelo deputado estadual Álvaro Campeiro do Progressistas. Entre outros questionamentos, o deputado indagou o representante da empresa distribuidora de energia sobre o motivo de eles terem apoiado a defesa em um decreto do governo do estado que estabelecia o estado de calamidade até o mês de dezembro de 2020, mesmo sabendo da prorrogação do referido dispositivo governamental. Por esse motivo, o magistrado da causa foi induzido em erro, motivo pelo qual permitiu o corte no fornecimento residencial de água e energia elétrica durante a pandemia no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou na última terça-feira a revisão da resolução normativa número 878/2020. Essa norma estabelece um conjunto de medidas para garantir a continuidade do serviço de distribuição de energia e a proteção dos consumidores em meio à pandemia. A ANEEL decidiu também manter a proibição de cortes de energia por falta de pagamento para os consumidores classificados como baixa renda enquanto durar o estado de emergência da pandemia. Conforme a resolução número 928/2021, essa proibição vai até o final de setembro deste ano. As mortes de idosos acima de 60 anos por Covid-19 no Amazonas tiveram redução de 78,90% entre os meses de março e maio. Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVSAM. Em março foram registrados 583 óbitos e em maio 123. No mês de março, dos 583 óbitos registrados, 158 ocorreram em pessoas de 80 anos ou mais. 157 mortes foram entre pessoas na faixa dos 70 anos e 268 no público de 60 a 69 anos. Em maio, o número é menor. Entre os de 80 anos ou mais, foram 36 óbitos. Na faixa dos 70, apenas 45. E entre os de 60 anos, 42 mortes. Em razão da necessidade de realização de obras no prédio da Escola de Enfermagem, a partir desta quinta-feira, o ponto de vacinação que funcionava no local passa a operar temporariamente no Parque Municipal do Idoso, na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da cidade. O ponto é exclusivo para a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, com funcionamento de 9 às 16 horas de segunda a sábado. Manaus não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou a edição de número 445 do Boletim Epidemiológico da Funasa. A publicação divulga ainda 511 novos casos de Covid-19, totalizando 398.756 diagnóstico da doença
no estado. Na capital, de acordo com dados da prefeitura, ontem não foi registrado nenhum sepultamento por Covid-19. Segundo o governador Wilson Lima, o governo do estado segue alerta em relação à pandemia e buscando acelerar o processo de vacinação na capital e no interior. O governo do Amazonas obteve decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para suspender a liminar de primeira vara federal da seção judiciária que proibia o envio de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 para municípios do interior e que determinava a distribuição imediata de 30 mil doses do imunizante para aplicação da segunda dose aqui em Manaus. A decisão foi concedida pelo presidente do TRF1, desembargador federal Ítalo Fioravante Mendes, na tarde desta quarta-feira. No despacho, o desembargador acatou a justificativa do estado do Amazonas, baseado em orientação técnica de que é possível armazenar o imunizante da Pfizer em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias, o que não acarretaria desperdício das doses enviadas para o interior. Produtos falsificados vendidos no Centro Comercial de Manaus impactam negativamente na indústria do polo industrial, gerando uma concorrência desleal e prejudicial ao mercado consumidor, não só local, como também no resto do país. Os itens comercializados de forma ilegal sem as garantias de marca vão desde eletroeletrônicos, roupas, calçados, a óculos que imitam os originais e atraem os consumidores pelos preços mais baixos. Segundo dados da Receita Federal, a apreensão de mercadorias falsificadas que chegam à Zona Franca de Manaus vem, porém, caindo nos últimos 3 anos. Em 2018 foram apreendidos 50.196.477 e 87 centavos em produtos clandestinos, atingindo em 2019 a marca de 18.985.561,40 e em 2020 5.503.949,79 itens. Os produtos clandestinos deixam de passar pelos critérios técnicos de órgãos como o Inmetro e a Anvisa, gerando um grande risco à segurança e à saúde dos consumidores, alerta o delegado da Alfândega do Porto de Manaus, José Alves. O presidente do CIAN, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, disse que o maior concorrente do polo religioso da Zona Franca é hoje esse mercado cinza, paralelo, alimentado pelo contrabando e pela ilegalidade. Agora, Polícia. Alberto Peregrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um rapaz de 24 anos de idade que se envolveu em uma briga e acabou levando a pior. Ele deu entrada sangrando no nariz, na boca, todo arrebentado de peia. Segundo as informações, ele se meteu em uma briga no bairro de Educandos e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade está cada vez maior. Ontem foi inaugurado parte da ampliação do pronto-socorro João Lúcio. Está cada vez maior, está cada vez mais bonito, está cada vez mais funcional. O gigante da zona leste da cidade, que recebeu ontem um homem vítima de uma facada. Ele levou uma facada. Segundo as primeiras informações, ele levou uma estocada. Ele foi furado na barriga, lá na Invasão, Paulo Guerra. Na Invasão, localizada nas proximidades do bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi estocado por um homem até o presente momento não identificado. Ele rapidamente foi atendido, foi muito bem atendido, diga-se de passagem, no gigante da Zona Leste. Todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. O hospital tá cheio, sim. A demanda é grande, sim. Tem gente no corredor? Tem, mas são muito bem atendidos. Pode até ficar no corredor, mas não é mandado para casa, não é mandado de volta. É sempre muito bem atendido no gigante da zona leste da cidade.
Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, ele rebolou no asfalto. Esse acidente aconteceu no bairro do Coroado. A vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 19h20. Ele deu entrada todo esfolado, todo arrebentado, mas as informações dão conta de que ele já não corre risco de morte. Agradecendo o trânsito, passou pela gente, repórter Fábio Melo, abraço, obrigado pela audiência. Fábio Melo vai deixando as suas filhinhas, suas princesinhas no colégio, elas vão acompanhando o Jornal da Manhã. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil na rua, e o que a gente vê, Paulo Guerra, é muita droga apreendida, é muito traficante preso, ainda assim muita venda de drogas continua acontecendo. A polícia vai continuando, vai trabalhando e vai prendendo os bandidos. Por exemplo, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu um trio de assassinos, um trio de bandidos que no mês de maio mataram no dia do aniversário da vítima, mataram ele por uma dívida de R$200. A polícia conseguiu prender esses bandidos que já estão atrás das grades. Droga apreendida no bairro de São Jorge. Foi mais uma ação da Rocan. Mais uma vez a Rocan chegou junto e conseguiu prender um homem de 29 anos de idade, identificado apenas como Jonathan. A prisão dele foi na noite de ontem, lá na rua Humberto de Campos, no bairro de São Jorge. O suspeito estava com revólver calibre 38 e 266 porções de oxi. Estava vendendo droga, estava armado. A Rocan foi comunicada e meteu a mão no bandidão. Se você quiser fazer contato com a Rocan, anote aí o zap da Rocan. Segura aí, olha lá. É o 99280-7574. Através desse zap você faz denúncia para a Rocan, a equipe do Major Werner, que está aí sempre pronta para agir. Quem comanda a Rocan e faz um trabalho muito bonito é o Major Werner, que vem fazendo um grande trabalho, e a Rocan batendo recordes de apreensão de armas e apreensão de drogas na cidade. Eu falei, vem batendo recorde, a Rocan vem batendo recordes aí de apreensão de armas e drogas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nos chega a informação, sem maiores detalhes ainda, de que um ônibus que faz transporte especial foi assaltado na madrugada de hoje na zona leste da cidade. Estamos em busca de maiores informações, mas é mais um ônibus do transporte especial que é assaltado na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no Parque São Pedro. Uma morte na oficina, com 2 tiros na cabeça. O mecânico Gabriel Lima, de 26 anos, foi executado enquanto estava trabalhando. Ele estava trocando o motor de partida de um carro, estava por lá, teco, e batia e tirava e na chave. Ele não sabia, ele estava trabalhando alegremente, ele não sabia não, ele nem sentiu nada, ele não sabia, mas ele ia morrer, ele estava prestes a morrer. Foi quando entraram 2 homens na oficina, um deles armado com revólver 38, chegou perto da vítima e, sem mais delongas, disparou. 2 balazos na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu de tiro, morreu com bombons da morte na cabeça.
De novo, mais uma vez, outra morte no bairro Jorge Teixeira. Dessa vez foi o Vitor Almeida, de 27 anos, e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem, a boca da noite de ontem. Tudo parecia tranquilo lá na rua Jacaré, lá no bairro de Jorge Teixeira, em uma de apartamentos de kitnet, uma estância que tem lá, que agora, estância mudou, agora é kitnet. Lá na estância, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, estava o Vitor e a esposa dele. Daí eles estavam lá deitados, estavam reposando, quando de repente alguém bateu na porta. Aí o Vitor atendeu, aí o lado de fora, quem é? Aí o Vitor abriu a porta, quando abriu a porta, é tu que é o Vitor? Sou. Tu é de Manicoré? Sou. Então tome bala. Ele foi assassinado com 5 balaços pelo corpo. A esposa dele presenciou tudo, foi também ameaçada de morte ao tentar defender o marido. Ela foi poupada, porém o Vitor foi atingido na bala, foi atingido a tiros e não resistiu aos ferimentos e morreu. As primeiras informações dão conta. Logo nas investigações chegaram as informações. A vítima, o que morreu, o Vitor, já era assassino. Ele já havia matado uma pessoa lá no município de Manicoré. Ou seja, o que matou não é Boa Bisca e o que morreu também não é Boa Bisca. O fato é que a vítima morreu na frente da esposa. Ainda bem, os bandidos pouparam a esposa. Ela ficou completamente desesperada lá no local do crime. Mais uma morte por atropelamento no município de Iranduba. Foi lá em frente à central de abastecimento, ali no mutirãozinho do Cacau, que a vítima, uma mulher, foi atropelada. Existem umas pontes clandestinas que ligam uma pista a outra da AM070. Pistas clandestinas e pontes clandestinas que a prefeitura lá de Iranduba não faz, não tira, porque não quer lá essas pontes. É a terceira morte. No primeiro acidente, 2 morreram em cima de uma moto após fazer a travessia de um lado do outro da pista, numa pontezinha clandestina. Daí veio uma picape Hilux e matou 2. E ontem foi a vez de uma senhora que morreu aí, vítima de atropelamento por um Renault, que vinha também no sentido de quem vem de Manacapuru para Manaus. A senhora foi atropelada e acabou morrendo na hora. Hoje é aniversário de Iranduba. Alô, Iranduba, aquele abraço. Só que não tem muito o que comemorar não, né? O negócio tá feio lá pro município. Eu ia até lá no Lago do Limão hoje e tal, lá ver uma fogueirinha e tal, aniversário da cidade, mas eu tenho pena da suspensão do meu carro. Já foi 2. Olha esse negócio de tanto. Meu amigo, o negócio não é fácil, é uma buraqueira total lá no município de Iranduba. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade mais uma vez. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Brasil sofreu para furar o bloqueio defensivo da Colômbia, mas conquistou a vitória por 2-1 na noite desta quarta-feira, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo B da Copa América. Após Luiz Dias abrir o placar no começo do confronto com um golaço de voleio, mesmo com ampla posse de bola, a seleção só conseguiu buscar o empate graças à arbitragem aos 32 do segundo tempo, com um gol de Firmino que saiu do banco. Porém, quando o empate parecia encaminhado, Neymar cobrou o escanteio na área
e Casemiro mandou para o gol de cabeça no apagar das luzes. A seleção volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Equador às 18 horas no Olímpico pela última rodada da fase de grupos. No outro jogo, Equador e Peru empataram em 2-2. O Atlético Goianiense continua invicto sobre os times do Rio de Janeiro e nesta quarta-feira voltou a vencer o Fluminense por 1-0. Os outros jogos da rodada: Flamengo 2, Fortaleza 1. São Paulo 2, Cuiabá também 2. Bragantino 3, Palmeiras 1. Na Série B, Londrina 0-0 com o Náutico. Na Eurocopa, Eslováquia 0, Espanha 5. Suécia 3, Polônia 2. Alemanha 2, Hungria 2. Portugal 2, França também 2. 2 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h20 jogam Grêmio e Santos e Bahia e Atlético Paranaense. Um jogo pela Copa América. Às 21 horas jogam Chile e Paraguai. Últimas notícias. Em um dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar chegou a cair para R$4,93, mas inverteu o movimento durante a tarde e fechou com pequena queda e praticamente estável. O dólar comercial terminou a quarta-feira vendido a R$4,96 com recuo de apenas 0,07%. O índice Bovespa da B3 fechou a quarta-feira aos 128.428 pontos com recuo de 0,26%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a terceira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em junho, inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas estão fora do Bolsa Família. Também nesta quinta recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 6. A Caixa Econômica Federal realiza a partir das 10 horas desta sexta-feira o primeiro feirão digital da casa própria, que terá imóveis com possibilidade de financiamento total, ou seja, de 100%, sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações. O feirão acontece até 4 de julho e vai oferecer cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras, segundo o banco. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira, o pagamento da segunda parcela será feito para quem recebe até um salário mínimo e tem número do benefício encerrado em 1. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, durante encontro com empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve anunciar em breve a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. O presidente deve anunciar, talvez ainda nesta semana, mais 3 meses de auxílio emergencial, disse Guedes. E os Estados Unidos doaram para o Brasil um lote de 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. O carregamento será recebido nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e um representante da Embaixada Americana no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Segundo informou o Ministério da Saúde, no início da noite de ontem, o Brasil aplicou 90 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, com 65 milhões de adultos imunizados com a primeira dose. Segundo a pasta, o número representa 40% do público-alvo, composto por diversas faixas etárias acima de 18 anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, informou nesta quarta-feira que o governo pedirá à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República que investiguem o servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democrata do Distrito Federal. Chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde, Luiz Ricardo Miranda, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que relatou ao presidente Jair Bolsonaro que havia suspeitas de irregularidades envolvendo as negociações para importação da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida na Índia. Lorenzoni exibiu documentos que desmentem o que foi dito por Luiz Ricardo Miranda. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada nesta quarta-feira na edição extra do Diário Oficial da União e informa que a exoneração foi a pedido de Salles. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Até então, Leite ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Antes de integrar o governo, o novo ministro do Meio Ambiente foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira,
uma das organizações que representam o setor agropecuário no país. Brasil registra 2.343 mortes por Covid em 24 horas. Total passa de 507 mil. O país contabiliza 507.240 óbitos e 18.170.778 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. O número de novos diagnósticos em 24 horas foi recorde, passando de 114 mil. Mas isso foi puxado por inserção atípica de dados no Rio Grande do Norte. 6h46 em Manaus. Plenário do STF reconhece decisão da segunda turma que declarou Moro parcial ao condenar Lula. Supremo concluiu o julgamento iniciado em abril. Decisão foi por 7 votos a 4. Em março, por 3-2, segunda turma considerou Moro suspeito no caso. Ex-juiz condenou Lula em julho de 2017. Em seu voto contrário à suspeição, o decano Marco Aurélio Melo disse que o STF ressuscitou Lula e o presidente da corte, Luiz Fux, disse que 7 anos de processo foram alijados do mundo jurídico. John McAfee, criador do antivírus, McAfee é encontrado morto em prisão de Barcelona. O empresário estava preso preventivamente na Espanha por acusações de fraudes fiscais e seria extraditado para os Estados Unidos. Ele tinha 75 anos e foi um dos pioneiros do mercado de antivírus para computadores pessoais. Centenas de manifestantes pró-democracia foram às ruas de Bangkok nesta quinta-feira para relembrar o aniversário da Revolução de 1932, que acabou com a monarquia absoluta. Os manifestantes, entre eles vários líderes do movimento acusados de crime de lesa majestade soltos sob fiança, marchavam em direção ao parlamento da capital tailandesa. A multidão desafiou a proibição de protestos imposta após uma nova onda de contágios por Covid-19 que começou em abril. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente eleito do Irã, o clérigo ultraconservador e chefe do judiciário Ebrahim Raisi, na qual disse que eles concordaram em estreitar os laços entre os países. O governo de Israel decidiu nesta quarta-feira adiar para 1º de agosto a permissão para a entrada de turistas no país, que estava marcada para 1º de julho e foi atrasada devido ao aumento das infecções por Covid-19. O total de mortes por Covid-19 no mundo caiu 12% nos últimos 7 dias em relação à semana anterior, enquanto o número de casos diminuiu 6%, com 2,5 milhões de infecções registradas, a menor incidência desde fevereiro deste ano, segundo informou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde. Entre 14 e 20 de junho foram registradas mais de 64 mil mortes, cerca de 9 mil por dia. Embora o número tenha diminuído em relação à semana anterior em todas as regiões, exceto no Oriente Médio, onde aumentou 2%, e na África, com um aumento significativo de 38%, como demonstra o relatório epidemiológico semanal da OMS. O continente africano também relatou um aumento de 39% no número. A COVAX Facility, o mecanismo criado pela OMS para distribuir vacinas aos países mais pobres do mundo, corta de forma radical a previsão de entrega de vacinas para os países da América Latina. A medida pode afetar o Brasil, que esperava 10 milhões de doses até o final do primeiro semestre. As entregas somaram 60% dessa previsão até agora para o país. A Assembleia Geral da ONU voltou a pedir nesta quarta-feira o fim do embargo americano contra Cuba, com a aprovação de uma resolução que contou com a oposição de Estados Unidos e Israel. Após um ano de pausa por causa da pandemia, Cuba voltou a levar às Nações Unidas sua habitual denúncia do embargo, que desde 1992 vem sendo aprovada com grande apoio da comunidade internacional. Desta vez o texto teve 184 votos a favor, 2 contra, Estados Unidos e Israel, e 3 abstenções, Colômbia, Ucrânia e Emirados Árabes. Em 2019, na última vez que o pedido foi votado, o texto recebeu o apoio de 187 dos 193 Estados membros, mas com o voto contra a mais do Brasil, que agora não se pronunciou. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro manda a Polícia Federal e CGU investigarem servidor que diz tê-lo alertado sobre problemas da Covaxin. A Folha de São Paulo. Barroso nega pedido de Bolsonaro contra medidas dos estados para conter a Covid. O Estado de São Paulo. Empresário que vendeu Covaxin 1000% mais cara tinha acesso ao Ministério da Economia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministro do TCU diz que há questões nebulosas do contrato da Covaxin. Valor Econômico. Julgamento no STF
STF termina com 7 votos contra 4 por suspensão de Moro. Estado de Minas. Renan diz que vai convocar Onyx para a CPI e pode pedir prisão do ministro. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco supera a meta de imunização dos trabalhadores da educação básica com primeira dose de vacina contra a Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Brasil vai receber doação de 3 milhões de doses de vacina da Janssen enviadas pelos Estados Unidos. Porto Alegre, 0 hora. Queiroga se irrita após ser questionado sobre a vacina da Covaxin e abandona a entrevista. Edições impressas locais em tempo. Prefeitura paga salários pendentes da CEMED. A crítica. Decisão sobre a Zona Franca de Manaus ficará com Bolsonaro. Diário do Amazonas. Sob ataque, políticos defendem Zona Franca. Jornal do Comércio. A antecipação do 13º da Prefeitura de Manaus estimula o comércio. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6:52 em Manaus. Difusora FM 96,9.